uso depois nesse processo da pandemia. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esses três temas e pensar um pouco numa visão do homem moderno. Como é que nós enxergamos esse homem e que esse homem está vivendo nesse exato instante. Então, o que nós aprendemos na nossa jornada até hoje é que, no mundo que nós vivemos, a evolução do conhecimento se tornou, enorme. Umas décadas de um ritmo vertiginoso, nunca imaginado por nenhum de nós. As coisas em pouco tempo mudaram de forma absurda. Mas, ao mesmo tempo, se desenvolveu o foco no consumo, não é para ir para frente ainda. No consumo, no conhecer, no constatar, no adquirir, no utilizar. Está sempre todo mundo esperando a próxima invenção, o próximo produto, a próxima mudança, o que, na realidade, nem sempre é uma coisa muito boa. O ser humano tem conseguido se apropriar de novos conhecimentos e aplicá-los. Apesar desse que nós estamos vivendo aqui agora não ser muito novo, nós estamos tentando viver esse processo, principalmente nos avanços tecnológicos. No modo de fazer da vida cotidiana, seja no ambiente empresarial, seja no doméstico, nas comunidades, na escola. Entretanto, o uso desigual desses conhecimentos aplicados em tecnologia tem criado distorções socioeconômicas culturais de terríveis consequências. Abismos difíceis de transpor têm sido criados todos os dias, abrindo brechas de miséria e descontrole por todo o planeta. Uma coisa que é muito séria de se pensar, eu montei isso em 2015 e Divaldo, através da nossa querida companheira, já tinha escrito isso muito antes, Joana de Ângeles. E nós estamos aqui vendo o quanto atual está isso. O mundo fora está confuso. A miséria está em vários lugares. Falta de emprego, de trabalho, de comida, de casa, de uma série de coisas que estão sendo enfrentadas num volume enorme. E tudo meio descontrolado, muita agressividade, muita gente revoltada. A par dessas distâncias incríveis, como fica a capacidade do ser humano comum de compreender, adequar-se e acompanhar essas mudanças? Ele fica perplexo, alienado, angustiado, buscando freneticamente todas as novas informações e conhecimentos, uma relação muitas vezes fria e calculista, de ganho em detrimento da perda de relações autênticas. Isso também é verdade, o mundo que nos cerca está cada vez mais assim. Tanto que se criou a informação e o controle das fake news, porque notícias mais atrapalhadas possíveis nos chegam, as relações das pessoas são frias, um querendo ganhar em cima do outro, e as relações não são mais autênticas. Óbvio que existem honrosas exceções, mas isso não está fluindo do jeito que poderia estar fluindo. O que acontece com as nossas crenças e os nossos valores? Na maior parte de nós não sabe nem quais são as crenças e valores reais que a gente tem. Porque a gente nada disso acompanha a vertiginosa velocidade das mudanças produzidas. A maioria continua vivendo e pensando num mundo novo, com olhos e mentes viciados do continuismo. Muitos continuam à margem do processo, julgando-se refém de tudo o que ocorre à sua volta, tentando sobreviver como podem, dentro da visão estreita em que foram criados e domesticados. O conflito interior
ele é muito maior do que o que acontece fora, né? Aquilo que vai se passando dentro de nós é uma coisa que vai nos fazendo questionar o tempo todo para onde vamos, para que viemos, para onde, o que vai acontecer conosco. E os quadros patológicos aparecem aos quilos. Eu ainda falava com o Jean agora há pouco, com o pessoal. É a hora que você vê um garoto de 17 anos totalmente perdido, sem saber onde ir ou não ir, às vésperas de um vestibular. E ele teve 2 anos de aula pela internet. Ele passou do primeiro para o segundo ano do ensino médio pela internet. Agora que ele voltou a ter um contato com seus colegas, com as pessoas, com os professores, de uma forma mais intensa. E encontrou um monte de gente confusa. E aí a gente percebe o seguinte: uns poucos têm acesso às novas formas de pensar e agir, e dentre esses, mais poucos ainda se importam em compartilhar suas ideias com clareza e visão de parceria. O que mais se observa é uma generalizada insegurança, uma grande incerteza quanto ao momento seguinte, uma incapacidade de olhar mais adiante e dar-se chances de ver um novo momento com curiosa e inusitada percepção. Está todo mundo meio estático. Há como uma paralisia mental de dependência, como se tudo, destino, felicidade, futuro, dependesse de alguns poucos. O chefe, o governo, o emprego, a família, a casa espírita, etc. Como desbloquear a capacidade de interagir com o mundo que aí está? É a grande pergunta. Como a gente vai começar a lidar com esse processo todo? Aí nós começamos a perceber uma outra coisa muito séria. E a lembrar o que a gente estuda dentro do contexto da doutrina. As nossas verdades, a verdade de cada um, são construídas por meio de experiências vividas. Assimilamos informações através de nossos sentidos, que estão obstruídos há muito tempo, não somente física ou biologicamente, mas principalmente psicológica, social e culturalmente. E aí a gente já começa a pensar e avaliar por aí. Os nossos sentidos estão obstruídos? Estão. Nós temos alguns dos nossos sentidos que nós nem percebemos mais. Muita gente perdeu o olfato por meio desse caminho. Outras pessoas estão com o paladar completamente comprometido. Muitos não estão mais escutando, ou não escutam aquilo que está à volta, e enxergam, são turvados nesse enxergar das coisas, no observar das coisas à sua volta. O que é preciso nesse momento é avaliar, analisar e repensar as nossas maneiras de fazer as coisas. E isso não ocorre simplesmente tentando jogar fora aquilo que até agora eram nossos referenciais. É mais que tudo tentar incorporar em nossas velhas formas de percepção o que está acontecendo ao nosso redor atualmente. É para olhar um pouco para esse mundo e fazer uma observação objetiva dele. E perceber que aqueles conceitos que nós tínhamos antes, hoje precisam ser reformulados. Não vão ser negados, mas vão ser reformulados, vão ser refeitos em alguns instantes, porque o mundo é outro. As coisas mudaram. A realidade é outra. Essas velhas formas são a nossa intuição, os nossos sentimentos e a nossa sensibilidade. São elas que nos permitem conhecer o novo. Reconhecendo o velho, organizando e reorganizando pensamentos e filosofias, codificando-as dentro da nossa realidade e necessidade, criando uma nova consciência que nos possibilite ver fatos, né, dentro de um todo, e não em partes. Começar a enxergar este mundo que está à nossa volta de uma outra maneira. Nós vamos ter que parar de considerar o homem máquina, o homem número, o homem matrícula.
Já se começa a pensar e falar menos na necessidade de especialização, antes tão alardeada, pois o conhecimento vertical, né, ao mesmo tempo em que aprofunda, distancia, fragmenta e aliena a parte de todo se repetindo em todas as áreas, queremos ou não, queiramos ou não. A hora que eu paro para pensar nisso, e é real. Quantas vezes nós temos que passar por uma infinidade de médicos, porque eles são todos, cada um especializado num processo e não tem uma visão geral da situação. Já apareceram novamente aqueles que são os velhos, né, médicos de família, que são aqueles que são generalistas, como eles chamam hoje. Mas antigamente todo mundo, toda a formação vinha, primeiro todo mundo era clínico geral. Depois de aprender a especialização e desenvolver o processo. Hoje isso já é complicado. Aí a pergunta vem, como alterar tudo isso para melhor? O que nós podemos fazer para melhorar essa situação? Eu vou dizer assim, mas eu já estou muito velho, não vou fazer mais nada. Aí o jovem vai dizer, não, eu não sei o que fazer, então eu também não vou fazer nada. Nós vamos jogando e deixando, como dizia ali atrás, para que alguém venha e resolva o nosso problema. Seja dentro do contexto material e seja dentro do contexto espiritual. As pessoas todas vivenciando de entregar para alguém a responsabilidade de solucionar as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos medos, as angústias, sem perceber que o processo passa por nós. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos nos prevenir. Prevenir através da educação. Como é que é prevenir através da educação, da ética, do amor, da evangelização e da conscientização? Como é que nós fazemos isso? Então, eu peguei uma frase do Eurípides Bazanufo em uma reunião lá em Sacramento, e diz que educação é transformar a maneira de pensar para viver melhor. Todo conhecimento que se faz entra apenas pelo lado racional é inútil, porque é apenas retórico. É preciso que uma sensação vívida o acompanhe, para que se torne verdadeiro para cada um. As velhas formas de pensar e agir reaparecem como fonte de energia para isso. Vamos pensar nesse processo, vamos usar a educação como transformação. Como é que nós podemos fazer isso na casa espírita? Sempre estudando a doutrina, mas estudando como um processo de mergulho, de reflexão, de percepção do mundo que me cerca. E eu vou me educando dentro de uma forma onde as coisas vão se reagindo dentro de mim de uma forma dinâmica. E eu vou sentindo o mundo que me cerca e podendo estar aberto a ajudar outras pessoas nesse contexto. E a ética? Para começo de conversa, o que é ética? A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Quais são esses costumes, regras e tabus que nós temos estabelecidos na nossa sociedade? O que se pensa? Estamos de acordo com isso? Isso precisa de uma reformulação, de uma nova visão? O que nós precisamos fazer dentro desse processo? Se nós temos um conjunto de regras e costumes, e como ética nós temos valores morais que orientam o comportamento, nós vamos ter que começar a perguntar, cadê a ética? Cadê este processo que nos orienta dentro dessa história? E por que nós não conseguimos ver?
Talvez porque ética é honestidade, transparência, respeito aos direitos alheios. Nós vemos um monte de gente pregando isso. Mas será que isso está sendo vivido? Ética pressupõe valorização da vida e solidariedade. Além disso, pressupõe justiça, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças. Né? Ou seja, ética não pode conviver com preconceito. Não tem sentido. Nós não vamos estar sendo reais. Não estamos valorizando o ser humano. Nós estamos valorizando uma imagem, um conceito que não faz mais parte do nosso caminho. Nós não conseguimos efetivamente ser solidários. Nós nos desobrigamos de algumas coisas. Justiça, igualdade de oportunidades e respeito às diferenças ainda está muito longe de ser implantado no nosso contexto. E a hora que entra amor, que é igual a emoção? A emoção é uma fonte de energia que continuamente flui através de você, movimentando uma confluência de profundos processos que afetam todos os aspectos da sua vida. Quando você desenvolve sua inteligência emocional, você muda a forma dessa energia, modificando assim a sua maneira de trabalhar, viver e de se relacionar. Eu tenho que parar e objetivamente começar a me perguntar o que eu realmente sinto. Qual é o meu sentimento em relação a série de coisas? Não o que eu acho que eu sinto, mas sim o que eu realmente sinto. Mesmo que esse sentir seja não sei, não entendo, não consigo perceber isso. Eu preciso aprender a olhar dentro das coisas e perceber como elas reagem dentro de mim, quais são os meus valores verdadeiros. Nós todos nos dizemos espíritas. E eu achei uma coisa muito louca, né? Uma divulgação que começou a correr aí pelas redes sociais, dizendo que se você for passar pelo recenseamento, diga quando se perguntarem qual a sua religião que você é espírita. Aí eu parei e comecei olhando e falei assim, será que todos têm consciência, todos que participam do movimento espírita têm consciência do que é ser espírita? Têm consciência do que está ali fazendo, do que abraçou? Sabem exatamente o que a doutrina propõe? Qual é o processo dinâmico dela? Quais são as percepções e possibilidades que ela nos abre? Que ela é o melhor e mais perfeito código de ética que nós temos? Se nós lemos o livro dos Espíritos, aquilo vem trazendo toda uma informação que é um código de ética para a nossa caminhada. E não algo imposto, nem algo pressionado, mas algo refletido. E a hora que eu começo a perceber esses meus sentimentos, eu vou modificando todo o meu processo, porque a energia é outra. Porque quando começo a frequentar a casa espírita, começo a encarar uma série de coisas, eu vou sentindo diferença nas minhas sensações, eu vou percebendo que eu estou enxergando o mundo de uma forma um pouco mais aberta, vou descobrindo muitas vezes que aquele drama que eu estava fazendo não é tão grande, que as coisas só precisam que nós tenhamos uma nova postura, um novo momento, uma nova atitude. E nem sempre nós lembramos disso. Nossas emoções, tanto mais que nossos corpos e mentes, contêm nossas histórias, cada linha e verso de cada experiência, a compreensão profunda e os relacionamentos que tivemos. Elas abarcam o sentimento de quem somos e entram no nosso sistema como energia. E como energia, como aprendemos, não se cria nem se destrói, flui. Essa energia é a fonte primordial de influência e poder. Essas emoções nos fazem vivos, nos fazem parte faz com que nós estejamos integrados em nós mesmos e que a gente consiga abrir, né, os nossos caminhos. Aí entra o que seria a evangelização.
E evangelização é a maneira de agir corretamente perante o conhecimento recebido. E é bem isso, quando nós pensamos que estudamos o Evangelho, passamos ali, vimos o Evangelho, pelo menos ouvimos o Evangelho uma vez por semana, e que ali estão sendo nos trazidos, como é que eu aplico aquilo que eu aprendi? O que eu aprendi dos conceitos da doutrina, né? Como é que eu ajo? Qual é a minha ação frente a toda essa informação recebida? Para a evangelização, né? Nós vamos agora pensar na casa espírita. Como essa casa espírita atua? Lembrando que uma casa espírita nasce na espiritualidade, sendo a representação de compromissos assumidos, de sentimentos harmônicos, de ideias que se comungam para alcançar a redenção ou a remissão das faltas passadas. Ou seja, nós já estávamos juntos do lado de lá quando resolvemos que íamos construir a casa espírita, né? Fomos orientados para isso. A casa espírita é a representação de um complexo espiritual recebendo a todo instante numerosas levas de espíritos que buscam orientar-se e ser amparados, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que espaço nós temos rico e forte que nos permite aprender, sentir, desenvolver e ajudar aquele que precisa. A gente não vem à casa espírita só para receber a mágica ou o milagre. A gente vem à casa espírita para olhar para nós mesmos, entender melhor de nós mesmos e perceber tudo aquilo que nós podemos construir daqui para frente. A casa espírita deve ser vista como um ponto de convergência de sentimentos, ideais e ideias e ideais. Suas atividades devem estar estruturadas, atendendo às necessidades de dinamizar os interesses e valores do espírito em suas necessidades. E aí vem o Livro dos Espíritos, na 789, e nos ensina o seguinte: a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir a base da lei humana por toda parte, os povos praticarão a caridade mutuamente, como os indivíduos. Então viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer mal ao seu vizinho nem viver às suas custas. A humanidade progride por meio de melhora gradativa dos seus valores e dos seus meios, da sua ajuda ao próximo. Então vamos pensar um pouquinho, vamos ter uma ação prática em cima disso. Pontos básicos a serem focados: estrutura interna, informação, formação doutrinária, treinamento comportamental, trabalho em equipe, comunicação e organização. É fácil isso? Pergunta para o Jean como ele faz isso. Fácil ou fácil? Estrutura externa, conhecimento do meio social em que está instalada, informação sobre os serviços que existem na região, contato com outras entidades, integração com o movimento espírita da região. Casa pode nos fornecer tudo isso, nos informar, nos formar doutrinariamente, nos treinar em como agir em alguns momentos, permitir que trabalhemos juntos, que saibamos respeitar um ao outro nesse trabalho, que aprendamos a nos comunicar e nos organizar. Algo a ser muito bem pensado. Temos a ação social da educação. Podemos trabalhar com a família, infância, pré-mocidade, mocidade, idosos e adultos. Gama de trabalhos que podem ser desenvolvidos nesse sentido. De todas as maneiras, não só aqueles que estão na atuação de administrar, ou de criar, ou de oferecer à população a orientação, mas através da ação social. Trabalhar dentro de uma ação social da Casa Espírita nos faz parte nos permite pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina. Isso vai fazer a gente crescer.
A ação doutrinária também nos leva à ética. Fazemos isso, uma ação social no atendimento fraterno, nas palestras, no estudo doutrinário, na fluidoterapia, na assistência e promoção social, atendimento especializado, eventos de integração. Né? Quando nós pensamos, né, naquelas pessoas que vêm à casa, nós vamos parar para pensar o quanto nós estamos sendo privilegiados em poder receber a oportunidade de pôr em prática o processo, de poder superar as nossas dificuldades dentro disso, de realizar um trabalho tranquilo. Eu participei, eu atendi uma pessoa essa semana, e essa pessoa, na conversa, essa pessoa estava em depressão, parada em casa, não sai de casa, está sozinha. E eu comecei a perguntar, então, por que você não vai participar de uma ação comunitária, de um processo, de um trabalho de ajuda ao próximo, voluntário? Eu fui, mas eu cheguei lá e eles pediram se eu podia descascar cebola. Imagina que eu vou descascar cebola. Pois é, você não descasca a cebola lá, mas chora em casa, não adiantou nada, vai chorar do mesmo jeito. Quer dizer, eu quero ajuda, mas eu não quero fazer nada para que essa ajuda possa se concretizar dentro da história. É uma coisa difícil. A ação emocional, o amor. Amor é acolhimento, é assistência. E assistência é diferente da atendimento. Assistência é acompanhamento. Respeito, carinho, reforço positivo, apoio, motivação. É um ajudando o outro nessa equipe. E se vocês pararem para pensar, todos nós aqui somos uma equipe de trabalho. E aí eu concluí, dentro desse processo, um texto que eu li em um determinado momento em que eu achei muito, 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 muito importante pensar. A reflexão é: se queremos jovens sadios, inteligentes e felizes, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam adultos produtivos e realizadores, mostremos a eles como é ser assim. Se queremos que eles sejam velhos, entre aspas, ativos e realizados, mostremos a eles como é ser assim. O homem é um ser vivo psicossocial e espiritual em um processo de constante evolução. É esta possibilidade nós temos de ter uma atitude que seja exemplo, que possa ajudar aqueles mais jovens a seguirem esse processo, a entenderem que eu posso ser feliz dentro das minhas perspectivas, dentro das minhas possibilidades, e eu posso realizar algo dentro disso, sem que eu tenha que fazer nenhum enorme sacrifício para tanto, apenas, às vezes, acolhendo, conversando, ouvindo, tendo paciência, tendo um minuto de tranquilidade ali para poder pensar, espera aí, eu não sou o dono da verdade, eu aprendi com a minha vida isso. Quantas vezes eu reclamei das pessoas que queriam dirigir a minha vida? Quantas vezes eu reclamei das pessoas que diziam que eu estava errado, que o certo era outro? E aí é que eu fazia o errado por teimosia. Agora, se esse outro observa que eu estou fazendo alguma coisa que é positiva, eu tenho as minhas dificuldades em fazer aquilo, mas que eu estou me propondo a vencer este processo, e um olhando para o outro, fazendo espelho, a gente começa a crescer, sem perceber. Não é uma coisa, né, promovida ou pensada ou planejada. É alguma coisa que nasce naturalmente, onde as pessoas se integram, né? E aí a conclusão que isso nos traz é que, unidos e conscientes
ajudaremos a muitos e cresceremos no caminho da espiritualidade. Unidos e conscientes do que estamos fazendo, do que estamos participando, daquilo que estamos nos propondo a viver, da filosofia que dizemos assumir, faz parte de nós, e que nós não precisamos que ninguém nos diga que nos coloquemos assim ou assado, que aquilo é natural em nós. Assim nós vamos ajudar a muitos e crescer junto com eles no caminho da espiritualidade. E é o que nós mais procuramos, o que mais temos dentro dessa situação. E é isso que nós estamos dizendo para vocês hoje. É o convite que nós estamos fazendo para vocês hoje. Que a gente reflita. Campanhas estão sendo feitas em todos os lugares contra o racismo, contra o papel da mulher na sociedade, quantas vítimas que estão acontecendo por aí, as agressões, quando as pessoas estão perdidas. E nós temos um espaço super especial, onde nós todos que estamos aqui podemos ajudar a transformar as coisas e os caminhos. Onde nós podemos auxiliar a enxergar melhor o processo. E onde isso não vai fazer mal nenhum, nem tirar pedaço nenhum de nós. Apenas ter um momento de presença, de paciência. Saber ouvir. Na maior parte das vezes nós não sabemos fazer isso. Nós escutamos algum lugar, mas não ouvimos. Queremos buscar forças e coisas incríveis que mudem as nossas vidas, mas reclamamos do outro quando ele faz a mesma coisa. Quando ele quebra, quando ele chega até nós e pede, não, eu preciso, preciso sair, eu quero construir algo, eu quero ter o meu negócio. Eu não sei nem se eu tenho capacidade de orientar esta pessoa nesse sentido, porque eu também tenho as minhas ansiedades, os meus sonhos, as minhas fantasias. Quando o sonho é real, quando ele é palpável, a gente constrói. Quando ele vai no seu ritmo natural, a gente constrói. Quando nós aprendemos a olhar o mundo à nossa volta, entender se esse mundo vai interagir com aquilo que eu estou propondo, a gente constrói. Quando eu percebo tudo que me cerca e começo a sentir o meu caminho de crescimento passo a passo, eu vou construir. Quando eu quero tudo rápido, eu não vou construir. Porque aquilo que vem muito rápido, vai rápido também. Porque eu não vou saber administrar aquilo que eu não construí passo a passo. E a hora que eu vou construindo passo a passo, eu vou transformando o meu caminho numa outra conceito de vida. Eu vou percebendo que a vida pode ser muito menos pesada do que a gente imagina. E é uma realidade. Não que nós vamos deixar de ter problemas, mesmo porque o problema para nós é um processo de estímulo, né? De desafio, para que a gente vença aquilo. Mas não vamos transformar o problema na nossa cruz a ser carregada. Não vamos transformar as coisas do dia a dia que nós ainda estamos tentando vencer como se elas fossem a última esperança. Vamos transformar em algo tranquilo e que cada passo dado é uma vitória acontecendo. Nós vamos mudar as pessoas e as coisas da noite para o dia? Não vamos. Nós não mudamos da noite para os dias. Quanto nós já nos desenvolvemos, crescemos nessa jornada, quantas vezes nós já não tivemos que mudar ou transformar os nossos caminhos, porque aqueles não estavam construindo, não estavam evoluindo, não estavam trazendo nada de positivo. Por que o outro não pode ter essa mesma oportunidade? Porque eu não posso sugerir, sim, a ele que reflita sobre este processo,
Se perceba tudo aquilo que a gente está aprendendo, que aprende no dia a dia, na nossa jornada. Por que eu não posso, pura e simplesmente, dizer, olha, eu acho que rápido vai ser meio difícil, mas eu estou com você. Acredite na sua capacidade de desenvolver a coisa, mas vá no ritmo que você possa acompanhar. Não tente ir mais rápido do que você é capaz no momento. Pode ser que mais lá na frente você consiga ser mais rápido. Vamos pensar um pouco nisso. Vamos refletir sobre esse processo. Acho que isso é o caminho melhor para a gente desenvolver. E, por favor, a cada vez que nós construímos algo, nós não precisamos alardear na Gazeta. Deixa que as pessoas observem esse crescimento. Deixa que as pessoas olhem e vejam o que você está construindo. Este, muito provavelmente, será o melhor estímulo. Será a melhor forma de você dar o exemplo. Porque aprendemos, na linguagem popular, e quando a propaganda é muito, o produto não é tão grande, tão bom assim. Então, construa, faça o seu caminho. Deixe que aqueles que te cercam observem isso. Estimule que eles também façam o caminho deles. Tenha claro que nenhum de nós é melhor que o outro. Que nenhum de nós tem mais ou menos que o outro. Cada um de nós tem a sua particularidade, a sua condição, a sua forma de ser, a sua personalidade. E as coisas que ele precisa, que nós todos precisamos vencer. Cada pessoa tem o seu caminho de aprendizagem. Eu não renasci para sofrer. O sofrimento aparece como forma de consequência da minha ação ou não ação. Mas eu renasci para aprender, reaprender, para refazer o meu caminho e evoluir. Então, vamos aproveitar isso. Quanta gente que nós vemos à nossa volta que fazem coisas positivas, que dão a sua contribuição e nem por isso, né, fizeram alarde. Nem por isso. Se o alarde acontece, é porque as pessoas que se envolvem com aquela atitude começam a referendar isso ao mundo. Isso é mais importante. Era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. E desejar a vocês tudo de bom. Muito obrigado. Tio Jean, o espaço é seu. Muito bom, Luiz. Obrigado, Luiz. Muito bom. Alguém tem alguma colocação? Algum comentário? Tem um trecho do Evangelho que é muito interessante, que fala sede perfeitos, né? E lá, na verdade, acho que tem uma amostra do que é esperado da nossa evolução, queira ou não. A gente acho que é tão educado a pensar e nos convencermos que somos imperfeitos, e somos, que parece que buscar a perfeição é algo totalmente inalcançável. E é isso exatamente que Jesus veio dizer para a gente, para que a gente busque a perfeição. E deixou até um exemplo, né? Então, acho muito importante tudo isso que foi discutido hoje aqui, na sua forma mais ampla, né? Então, muito legal, Luiz. Muito legal. Eu não tenho a capacidade do Luiz de fazer as preces de vibração totalmente baseada em intuição, mas eu escolhi aqui, na verdade, alguns textos que eu vou ler para vocês, que são preces. Cada uma delas tem um significado e, na verdade, são 3 blocos muito rápidos aqui. O primeiro deles, eu queria que a gente se concentrasse muito
na nossa energização e no que eu chamo na expansão dessa energia, né? Para que a gente possa transmitir isso para todos aqueles que a gente efetivamente quer agora se concentrar. Sejam naqueles nomes que foram enviados, como o Rui mencionou no início, Gustavo, que amanhã vai fazer a sua segunda cirurgia, ou seja, que a gente possa harmonizar a nossa energia e, ao mesmo tempo, expandir isso definitivamente. Depois eu trouxe uma prece para auxiliar em todos aqueles que estão deixando o nosso plano agora, voltando para a pátria espiritual, para que sejam assistidos com todo amor, com todo carinho. E vou finalizar aqui com uma prece de Ismael, que é o anjo protetor do Brasil, para deixar essa mensagem para que o nosso país continue sendo esse coração do mundo, essa pátria do Evangelho, também na sua essência, de transformação, de fé, de esperança, de amor e de caridade. Então vamos lá, queria que todo mundo se ajeitasse aí da forma mais confortável possível, se concentrasse. São palavras lindas, uma mistura aqui de Chico, Madre Teresa de Calcutá, são orações que trazem muita luz, definitivamente. Então vamos lá. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras. Senhor, quando eu tiver fome, dai-me alguém que necessite de comida. Quando tiver sede, dai-me alguém que precise de água. Quando sentir frio, dai-me alguém que necessite de calor. Quando tiver um aborrecimento, dai-me alguém que necessite de consolo. Quando minha cruz parece pesada, deixai-me compartilhar a cruz do outro. Quando eu me achar pobre, ponde a meu lado alguém necessitado. Quando eu não tiver tempo, dai-me alguém que precise de alguns dos meus minutos. Quando eu sofrer humilhação, dai-me ocasião para elogiar alguém. Quando estiver desanimada, dai-me alguém para lhe dar novo ânimo. Quando sentir necessidade da compreensão dos outros, dai-me alguém que necessite da minha. Quando sentir necessidade de que cuidem de mim, dai-me alguém que eu tenha de atender. Quando pensar em mim mesma, voltai minha atenção para outra pessoa. Tornai-nos dignos, Senhor, de servir nossos irmãos que vivem e morrem pobres e com fome no mundo de hoje. Dai-lhes através de nossas mãos o pão de cada dia e dai-lhes, graças ao nosso amor compassivo, a paz
e alegria. Agora prece pelos irmãos que acabam de deixar a terra. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos. Tirai-os das trevas, abre os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericórdia e indulgência em favor desse nosso irmão que acabais de chamar do auxílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrar de somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te sem queixas à sua justiça, mas jamais te desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as falhas que deixastes para trás, bem como o trabalho que te espera para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que orem por eles. Agora, por último, a prece de Ismael, o anjo protetor do Brasil. Jesus bom e amado Mestre, sustenta a nós, humildes irmãos pecadores, nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as suas asas brancas e infunde em nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelos seus sublimes martírios, pelos sacrifícios da cruz, dá a todos que nos achamos ligados ao pesado fardo da matéria o caminho da virtude, o único pelo qual podemos chegar até vós. Jesus, paz a todos e misericórdia ao nosso inimigo. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra os caminhos de espinhos, escurecendo nossos horizontes com as trevas do pecado, rebrilha mais para que, seguros e apoiados pelo vosso santo evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar à morada de teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Muito bem. Todos Espero bem? que estejam todos bem. Eu queria só aproveitar e eu já não fez a prece por acaso hoje, que eu já havia pedido para ele antes. Muito obrigado por essa oração linda que você nos fez. E eu quero deixar o meu abraço, né, a todos os pais. Condicionou-se, por várias outras razões, dizer que o segundo domingo é Dia dos Pais.
Vamos pedir a Deus que possa iluminar estas pessoas, acordar aqueles que ainda não se perceberam pais ou que não estão ao lado dos seus filhos, que possam iluminar a todo aquele que está ali esperando uma palavra fraterna desse filho e que não pode estar junto, pedindo ajuda àqueles pais que já partiram, que estão na pátria espiritual, que eles estejam sendo iluminados, que eles possam sentir a paz no coração, que eles possam sentir a energia que vem dos seus filhos na Terra, como estímulo para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Vamos vibrar, Senhor, para vós iluminar a todos esses companheiros que tiveram a oportunidade de trazer ao mundo alguém para dar sequência à sua jornada. Que a luz possa estar com todos. E eu transformei o Jean em papai da noite para receber essa energia toda. Que a luz esteja com todos vocês, agora e sempre. Aqui ou assim onde seja. existe. Que assim seja. Bom dia dos pais a todos. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Bom dia a todos. Boa Boa noite. noite a Dia dos todos. Pais. Boa noite a